Olá, amigos do EmpireCast, tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Diego está aqui, Cleiton também e o Matheus Leandro de Oliveira também, que esteve conosco no programa passado e a gente falou, olha, não tem como não trazer o Matheus de volta porque a gente ficou com gosto de quero mais, muitos assuntos pendentes e eu tenho certeza que ele não vai vir só a segunda não, ele vai vir várias vezes aqui. E eu tava brincando não, falando sério com o Cleiton e com o Diego, falando assim, o Matheus é aquele cara que a gente tem vontade de ser amigo, né? Gente boa, fala com muita tranquilidade. Voz de radialista. Voz de radialista. Transmite paz, transmite segurança, acima de tudo confiabilidade. Eu acho que são valores que são muito importantes hoje, né? No tocante a futebol, todo mundo aqui tá uma negação atualmente, mas a nossa fé é grande. Então ele é um grande corintiano, nós somos flamenguistas. Torcidas de massa, mas a gente vai ter motivos para sorrir logo logo. E estamos aqui com muitas possibilidades de conversas e tudo, mas eu gosto sempre que o Cleiton dê as introduções dele e também fale um pouco de como que você pode nos seguir, como é que essas coisas podem... O nosso blogueiro oficial. Gente, primeiramente, a gente sempre pede para que você possa clicar naquele sininho que tem ali do lado ali no YouTube, para você ser notificado de todos os nossos episódios. Cada um melhor do que o outro, informativo, conteúdo de qualidade. Nós trazemos pessoas relevantes e importantes aqui para enriquecer conteúdos referentes à proteção do seu dinheiro, do seu patrimônio. A gente fala de imóvel, do bem mais precioso e mais desejado de todas as famílias. Então segue a gente, compartilha, comenta, fala o que você está achando do programa, fale, critique, elogie, siga cada um de nós aqui na descrição, a gente vai deixar ali os perfis de cada um em cada canal, no Instagram, enfim, segue a gente, compartilha, comente, enfim, é isso, Éder. Diego, fala pra gente um pouquinho das suas expectativas, como é que tá tudo aí. Pois é, rapaz, que emoção, né? O Matheus realmente é aquele cara que dá humildade tremenda, né? Ainda quando secretário, receptivo. E é isso mesmo, é o desejo de tê-lo como amigo, né? E ele é um bom amigo mesmo, aí você vê pela serenidade. E é a democratização do conhecimento através da internet, né? Olha a oportunidade que nós temos para atingir conteúdos que às vezes eram inalcançáveis, né? O Matheus pode falar até dessa parte acadêmica que ele desenvolve, porque antes você, para acessar informações dessas, era numa academia, e hoje pela internet, no YouTube, seguindo um podcast, você tem conteúdo de relevância, e eu acho que isso é uma das coisas que mais tem potencial de transformar o mundo, né? A democratização do conhecimento. Então, antes de eu fazer uma pergunta que a gente terminou no programa passado, eu já vou pedir o Matheus para já falar de uma coisa interessante. O CEUB está promovendo uma pós-graduação. Explica melhor para a gente, Matheus, o que é essa promoção do CEUB, quem são os convidados, quem é que é o público-alvo, a quem ela está buscando atingir. E eu tenho certeza que vale muito a pena, se você puder, participar desse evento. Bom, primeiro agradecer novamente pelo convite, é um prazer estar aqui de volta. Realmente o primeiro bate-papo foi muito interessante, me senti muito à vontade. Aliás, me considerem um amigo. Poxa, quero tê-los como amigo também. Obrigado. E estou muito feliz de estar aqui, de poder bater papo, falar mais sobre coisas aí importantes para o mercado imobiliário, para aquele que é investidor, para aquele que atua nesse mercado. Falar um pouco de futuro também. Nesse momento, de fato, tem uma questão aí bem interessante, que é um convite que eu faço a todos aqueles que se interessam pelo mercado imobiliário, que atuam nessa área, que queiram ter um pouco mais de conhecimento. O CEUB lançou agora, esses dias... Você pode até falar para essa câmera aqui para o pessoal ficar bem focado em você. A primeira aula é agora no dia 20 de maio. É o primeiro curso de pós-graduação do CEUB focado em casos concretos do mercado imobiliário do Distrito Federal. Nossa, que bacana, cara. São 2 meses de curso, é uma pós-graduação de curta duração, voltada para arquitetos, engenheiros, construtores, empresários, corretores, advogados, enfim, todos aqueles que atuam nesse mercado ou que têm o interesse de vir atuar. E num nível de uma aula que não é expositiva.
É muito mais uma oportunidade de discussão de casos, uma grande mesa redonda, que em 8 encontros cada aula tem um expositor, que é uma mera exposição ali inicial, mas que vai ser um mediador verdadeiro do debate. Eu tive a honra de ser convidado para dar a aula inaugural, que agora nesse 20 de maio, são 8 sábados, das 8h30 da manhã à 12h30, e inclusive outros expositores que vão estar lá, um deles o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que está fazendo um trabalho extraordinário. Hoje o BRB é o número 1 em crédito imobiliário no DF, inclusive na frente da Caixa Econômica. Exatamente. E tudo isso aconteceu, depois passou a patrocinar o Flamengo. Você vê como que as coisas... Olha, de fato eu tenho que admitir que foi um excelente negócio. Aliás, muita gente duvidava disso lá no início. Né? Quem mais? Que o BRB vai fazer patrocinando o Flamengo? Mal sabiam que, na verdade, era uma grande parceria, não era um mero patrocínio, né? No caso do Banco Digital. Mas, nesse caso, eu acho que o BRB vai realmente chegar num nível de uma amplitude nacional quando patrocinar o Corinthians. Que aí, de fato, fecha a lógica Rio-São Paulo. Fecha a lógica Rio-São Paulo. Não, os dois grandes. Vamos dividir esse bolo. Quem mais vai estar presente lá, doutor Matheus? Também o ex-diretor da Terra Cap, Luiz Antônio Reis. Só fera. Né? Só outros fera, empresários, mas sempre destacando cases. Então, eu vou falar no primeiro encontro o case da Luose do PPCub. Espetacular. Né? Luose que já teve aí 2 fases de aprovação, PPCub que deve ser encaminhado para a Câmara Legislativa esse ano. Paulo Henrique vai falar o case do financiamento imobiliário no DF. Luiz Antônio Reis vai falar sobre o case do Noroeste. Nossa! E vai ser muito interessante porque o que a gente tem percebido são pouquíssimas vagas, é uma turma de 40 pessoas só, já tem mais de 30 inscritos. E o fato é que o que a gente tem percebido pelos inscritos, inclusive, são muitas pessoas assim, altos executivos do mercado imobiliário que estão indo lá para discutir e ter essa oportunidade de debater. Fiquei com desejo de fazer. Fica o convite, está lá no site do CEUB. Eu vou deixar aqui o link depois, se puder. Vamos deixar a descrição, vamos deixar o link e todos os acessos. E realmente recomendo, vai ser uma ótima oportunidade aí para todos participarem dessas discussões. Bacana. Maravilha. A nossa equipe de marketing vai preparar aqui a descrição agora nesse corte e eles vão colocar todos os acessos, os links para poder você ter acesso a essa maravilha, essa grande oportunidade de conhecimento e graduação, pós-graduação. Claro. E aí, só lembrando, né, o Matheus, ele é advogado, né? E a sua especialização é em direito urbanístico. Direito urbanístico. Então a gente já conversou isso no programa passado. Vai lá e entende um pouco a trajetória dele, a história dele, que é uma história linda e uma trajetória muito bacana. Eu tive pensando, através da sua conversa no programa passado, eu saí daqui com algumas dúvidas, sabe? Algumas coisas assim me vieram à mente. É factível, por exemplo, que as 400 elas possam ter mais edificações do que os 3 andares que elas têm? Ali nas quadras 700, ali a gente conseguiria fazer uma junção de casas ali e essas casas poderiam surgir dali prédios residenciais. Essas coisas foram conversadas, essas hipóteses foram, ou ficou muito concentrado ali no setor comercial sul e nas possibilidades de moradia que ele tem lá? Excelente pergunta, né? Sempre que a gente fala da área tombada, a gente faz uma avaliação assim muito clara de um contexto, de um projeto original do Lúcio Costa, que foi idealizado e que, concorde ou não, é aquilo que, em tese, deve ser preservado. Hoje, o plano piloto, de fato, tem uma concepção de baixíssima densidade, né? Então, o número de moradores por metro quadrado, por hectare, é baixíssimo comparado com outras grandes cidades. Apesar disso, nós sabemos que algumas coisas, de fato, têm uma concepção que foi premissa do projeto do Lúcio Costa, vencedor daquele concurso. Uma delas, e que eu vou usar aqui uma expressão que está sempre em moda, que é imexível. Imexível. Com todas as aspas aí, é o conceito da superquadra. Sim.
o conceito da superquadra, com os blocos, da forma que são dispostos, com o pilotis, né? Livre circulação. O áudio tá ok? Delay o áudio? Ótimo. Então vamos chegar mais pertinho aqui, o microfone aí, bacana. Então, essa concepção da superquadra é algo realmente que não tem discussão. Outras áreas do plano piloto têm o que hoje já se chama de uma menor relevância de tombamento. Porque o que caracteriza o tombamento, de fato, são alguns elementos que são característicos. Superquadras, eixo monumental, né? Sim, aí eu toda acho a que questão concordo. do eixo monumental, o eixão, quando a gente trabalha uma lógica do setor de clubes, sendo uma área voltada mais para recreação e lazer. Aliás, aqui eu faço um parênteses. Lá atrás, 2012, 2011, quando o PPCub, numa primeira versão, chegou à Câmara Legislativa, naquela época o secretário da SEDU era o Geraldo Magela e tínhamos o governador Agnello Queiroz. Houve uma proposta ali de inclusão de apart hotel em toda a orla do lago. Setor de clubes sul e setor de clubes norte. Isso rapidamente caiu, porque não tinha sequer, por um lado, o aval do IFAM, e tampouco uma coerência de uma lógica de que Lúcio Costa tinha definido o setor de clubes como uma área de baixa ocupação, baixa construção, áreas verdes que predominassem e voltado sempre para a lógica de lazer e recreação. Por outro lado, quando a gente olha alguns setores, principalmente que não se consolidaram ainda dentro do plano piloto, eu acho que são as regiões que naturalmente vão ter uma discussão. Quando a gente olha, fazer um comparativo aqui com grandes cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro, existe uma tendência, depois de 400 anos da cidade existindo, de que as casas vão sendo demolidas e vai se criando ali um remembramento de lotes. A gente vê isso nas áreas centrais, nas áreas mais nobres de São Paulo, que ainda havia muitas casas. O grande trabalho do corretor era convencer, né? Nessa Convencer todo negociação mundo. é fechar 10 casinhas. Provocar o negócio. Isso. Tem a senhorinha que mora sozinha. Tem sempre aquele que nunca vende. Tem o que nunca vende. Setor marista em Goiânia. Goiânia já tem esse movimento. É isso aí. Diferente um pouco de Brasília, uma cidade de 63 anos, que não se chegou ainda nesse processo porque existem áreas não consolidadas. Então, respondendo à pergunta, entendo sim que não há ainda condição de se discutir uma reformulação dessas áreas, embora existam sim áreas com uma relevância menor. Acho uma situação muito, muito difícil de ser enfrentada nesse momento, porque ainda tem muitas áreas não consolidadas. E aí vem a pergunta, mas quais seriam as áreas não consolidadas dentro do plano piloto? Vou dar um exemplo aqui, o SMAS, sim, o SMAS, que é ali na frente do Parque Sul, onde tem a rodoviária ali interestadual, sim, tem a Leroy Merlin, ou Extra, que parece que agora parece não que é mais Extra. Uma área gigante, né? Uma área gigante. São áreas enormes, são lotes muito grandes. É uma área que ficou definida como atividades múltiplas, mas muito pouco se consolidou, muito pouco se instalou de fato. Ali é uma área que naturalmente, seja o PPCub ou seja logo após o PPCub, deve sim, pode haver uma discussão de habitação. E essa é uma defesa que eu faço, inclusive, seria um rebatimento do Parque Sul, né? Uma sim, lógica de um Parque Sul dentro da área tombada. Né? Coisa linda. E digo mais, há quem vá dizer assim, puxa, mas Lúcio Costa não previu, né? Muitas áreas que hoje estão sendo desenvolvidas não foram previstas por Lúcio Costa. Isso não significa que elas não possam acontecer. Aí eu fico pensando, se eles fossem imortais, ou se eles pudessem viver mais 100 anos, tanto Lúcio Costa quanto Niemeyer, será que eles achariam legal a cidade não ter expansão? Eu acredito que não. Eu vou colocar minha opinião aqui. O ser humano, ele é evolutivo por natureza. Pois é, então. Absolutamente não.
Porque, ainda mais Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, pessoas que buscavam informações disruptivas fora do país e dentro do país eles faziam uma adaptação. Eu acho que se ele estivesse vivo hoje, morando em Brasília, eu tenho absoluta certeza que até a sua resposta com relação à W3 Sul já teria sido respondida aqui por ele. Porque é um bairro, cá para nós, Diego, o bairro da W3 Sul é um bairro que está morrendo. O comércio já morreu. E parece que aquilo está atingindo as casas. Entende? É uma coisa. Existe uma situação até de abandono em alguns comércios ali atrás. E fica feio. Brasília deixa de ser uma cidade. E fica feio. E assim, Diego, ontem, olha só o que aconteceu ontem. Já passo para você na sequência. Eu fui. Uma amiga chegou do Rio Grande do Sul e falou: olha, eu tô louca para comer um crepe no Crepe ao Chocolat. Aí não tem mais, né? Mas tem. Eles refizeram uma releitura lá na 303 Sul, onde era uma banca de jornal. Aí eles reformaram a banca de jornal e fizeram um charme de restaurante na banca lá. E você fica debaixo das copas das árvores à noite comendo. É aquele mesmo cardápio lá do Crepe ao Chocolat e tal. E foi uma conversa agradabilíssima com a amiga. Só que quando nós chegamos lá, eu falei, e o garçom? Não, porque aqui como é uma banca de jornal, não pode ter garçom. Porque se te configurar garçom, a gente vai perder desnatura o direito de fazer. Então o senhor vai ter que pedir aqui via QR Code e vai ter que buscar lá, porque eu também não posso te servir, senão eu sou garçom. Aí a gente ficou conversando sobre isso. Falei, poxa, mas será? Porque ninguém mais vai a uma banca de jornal. Vamos combinar. Aquele espaço lá, ele perdeu completamente a sua função pela evolução, né? E o camarada lá, ele não pode exercer a atividade dele de restaurante plenamente porque ele tem seus entraves. E essas coisas, eu acho, sabe, Diego, que elas precisam ser melhor resolvidas aqui. A cidade evolui, a cidade cresce, gente. E assim, a gente falava no programa passado desse olhar mais contemplativo do acadêmico, né? Porque o mundo real se impõe. E fazer releituras de pensamento de quem não está aqui, eu acho que é muito complexo, né? O urbanismo serve às pessoas que estão vivas, né? Não é às pessoas que morreram. Evidentemente que a gente vai preservar tudo isso, mas a necessidade atual humana, ela tem que ser pensada. Porque, é como você disse, você cria obsolescências. A W3 é uma prova disso. Uma região que foi sempre muito nobre, era um shopping a céu aberto, e hoje é absolutamente obsoleta. Muitas discussões precisam ser feitas por conta dessa alta setorização em Brasília. Penso, como o Matheus, que aquelas áreas ali precisam ser desenvolvidas, porque até o desenho do urbanismo fica mais continuado. Porque você tem uma descontinuidade ali pelo setor militar e aí não parece cidade. Você vai. E a ideia que se tem dentro do urbanismo é essa continuidade, evidentemente que integrando verde e etc. Então eu penso que esse é um grande desafio. A gente estava discutindo sobre green building e soluções. Como que você vai fazer isso num prédio na Asa Sul? Quem paga a conta? Quem é que vai reformar e colocar? Daí o green building no Distrito Federal passa a ser um diferencial para os novos. E a sustentabilidade é só para os novos? Ou seja, é preciso trazer essa discussão. Eu tenho uma pergunta para o Matheus, dentro desse seu pensamento, que seria o seguinte. Nós temos aqui, ele comentou, nós comentamos aqui, quantas mil pessoas vêm para Brasília todos os anos, doutor Matheus? 60 mil. 60 mil. Vamos lá, 60 mil. Vem para quê, Cleiton? Eles vêm para oportunidades de trabalho. Eles vêm para morar. Para morar. Brasília, serão novos moradores. Brasília apresenta uma qualidade de vida superior a muitos outros estados, outras capitais, e isso é sedutor. Segurança. Nós temos aqui uma per capita alta, o IDH alto, e isso chama a atenção das pessoas. Continua sendo aí a cidade das oportunidades. E dentro desse engessamento, dessa questão dos tomamentos e as burocracias, a questão... o senhor trabalhou durante a gestão anterior do governador Ibanez. Eu gostaria que o senhor pontuasse os feitos concretos
dentro dessas demandas que foram apresentadas, esses desafios? E o que o senhor conseguiu fazer diante de tanta burocracia? O que foi que o senhor conseguiu fazer e onde, como, enfim? Olha, esse é um ponto importante, né? É preciso olhar realmente primeiro um contexto histórico do DF muito complicado, né? Parte da origem, que é o fato de que as terras, na sua maior parte, são públicas. Sim. Historicamente, uma dificuldade do próprio governo em desenvolver novas áreas numa velocidade suficiente para abarcar o crescimento da cidade. Isso eu estou falando de 30 anos para cá. A explosão demográfica mesmo do DF se deu ali a partir dos anos 90. E isso gerou uma corrida pela informalidade, corrida no sentido do consumidor final, que não tinha especialmente oferta suficiente de lotes regulares e de empreendimentos. E foi ali que se iniciou uma grande proliferação de condomínios irregulares. Eu não culpo aqui, inclusive, o morador, aquele que precisava morar e que enxergou como uma possibilidade. E aí a gente está falando de baixa renda, média renda e alta renda. Né? Isso foi um fenômeno criado pelo próprio governo. E aí não estou nem entrando no aspecto político, que se sabe que em alguns casos houve um estímulo, um incentivo, ou no máximo, ou no mínimo uma vista grossa. Mas o fato é que, de modo geral, o mercado se comporta no sentido de que essas pessoas precisam morar em algum lugar. Dentro dessa lógica, nos últimos 4 anos em que eu fiz parte da CEDU, o trabalho foi muito numa linha de dar eficiência. Então, só para ter uma ideia, a gente identificou que a aprovação de projetos de empreendimentos imobiliários, de modo geral, muitas vezes levava 2 anos para se aprovar um empreendimento em Águas Claras. Isso é um prazo inconcebível. E o que a gente fez foi basicamente criar uma lógica de um fluxo objetivo. Isso, do ponto de vista jurídico, faz muito sentido, que é o seguinte: o processo administrativo de aprovação de projeto de um empreendimento imobiliário, seja ele um grande shopping, um grande projeto residencial ou até mesmo uma casa, é o que a gente chama de preenchimento de requisitos. O arquiteto não pode fazer juízo de valor de dizer se aquele empreendimento está feio, está bonito, se ele acha que está certo ou que está errado. Sim. Existe uma lei que define quais os parâmetros: altura, taxa de ocupação, área construída, e existe um código de obras que define os ritos que devem ser seguidos. A única coisa que o arquiteto tem que fazer é checar se está tudo cumprido. Não está cumprido, emite um comunicado de exigências. E isso tem que ser um processo linear que anda para frente, porque a gente percebia que os processos andavam em círculo. Quando chegava na última etapa, se questionava uma situação da primeira etapa e aquilo virava anos andando em círculo. Mas, do ponto de vista prático, o que a gente criou também? Uma simplificação de processos para aprovação de residências unifamiliar. Então, aquela pessoa que tem uma casa no Parkway, Lago Sul, Lago Norte, Taquari, onde for, a pessoa levava 2 anos também para aprovar um projeto. A piada era assim: o dia que a casa estava pronta, saiu o alvará de construção. Exatamente. A gente passou logo em 2019 uma proposta de alteração do Código de Obras, criando o alvará em 7 dias. É isso aí. Que hoje vigora, que funciona da seguinte forma: uma casa dentro de um lote é uma relação eminentemente privada. Ela não é uma edificação coletiva que envolve áreas comuns, que envolve uma relação com a área pública e que tem um único proprietário e que tem um responsável técnico, seja ele engenheiro ou arquiteto, pelo projeto. Então, tornou-se uma aprovação declaratória, autodeclaratória, em que o proprietário, o arquiteto e o engenheiro assinam um termo de responsabilidade, apresenta o projeto, cumpre um checklist de documentos e assina um termo de responsabilidade. Responderei sob as penas da lei, civil e criminalmente, de que todos os parâmetros legais estão cumpridos nesse projeto. E aí o Estado confiando no cidadão. Né? Você chegou a utilizar numa das suas obras esse sistema? Sim, hoje sou testemunho. Assim, foi a gestão que mais aprovou parcelamentos do solo.
mas aprovou em geral. Posso comentar isso é fato e é um processo ultra complexo que aí não só envolve um checklist no parcelamento do solo, porque você tem variáveis ambientais muito densas. Isso é mais do que simplesmente um lote, né? Uma casa. Uma casa, assim, de condomínio. A gente teve o avanço em termos normativos com o decreto também regulamentando a Lei 13.465, que não havia uma regulamentação robusta. Houve também alguma discussão avançando, não muito na seara da CDU, mas no quesito rural também, para definição da regularização fundiária rural. Então, os avanços normativos eu reputo muito relevante, porque a gente tinha uma lei federal, mas não adequada às nossas lógicas e o fluxo. Eu posso falar porque eu vivo isso sistematicamente. É preciso que o Estado confie no cidadão. No direito a gente fala, a boa-fé ela é presumida, a gente presume, a má-fé não. Então, assim, só que a gente inverte, a gente pressupõe que o cidadão não vai cumprir. Então, eu exijo tudo aqui. E aí você vai travando. Mas e se eu pego e faço uso dessa boa-fé e faço uma coisa completamente fora? Responsabilização. Uhum. O Estado ele pode ir lá e até demolir essa edificação? Nesse caso, mais do que nunca, porque houve um termo de responsabilidade assinado pelo proprietário que ele estava cumprindo a norma. E essa é a virada de cultura, né? Antes, o que acontecia? O proprietário, mesmo que tivesse algum erro no projeto, fazia de tudo para que aquele projeto fosse aprovado, e se fosse aprovado com erro, fazia tudo bem, jeito, eu vou fazer porque o Estado aprovou. Então eu estou respaldado pelo Estado. E aí havia uma discussão grande, mas está errado. Mas eu queria avançar nesse ponto que o Cleiton colocou e dizer o seguinte. Então, isso fez com que a gente conseguisse liberar equipe para trabalhar nos grandes empreendimentos, porque as casas que já representavam um percentual relevante de processos dentro da CEDU, ficou liberada para cuidar dos grandes projetos. A partir daquele ano, a gente passou a conseguir expedir, 2019, já mais de 2.000 alvarás de construção ano. Viu aí? Em 4 anos foram mais de 8.000 alvarás de construção. Fantástico. Dentro desse número, se a gente pegar o número de dias úteis, né, no ano, daí cerca de 10 alvarás por dia, 2.000 por ano, né? E numa lógica que isso compreende naturalmente grandes empreendimentos e casas isoladas. E gerou também emprego, gerou mercado girando. Comércio girando. E um detalhe importante, dentro desses 2.000 alvarás, você tem algo que precisa ser dito, que o alvará é só aquela situação de um empreendimento que de fato vai ser iniciada a construção, que é diferente de aprovação de projeto. Sim. Muita gente aprova projeto, a planta está carimbada, mas ele não tira o alvará se ele não for começar a construir, porque é quando se pagam as taxas e as outorgas, ARTs. Além disso, nesses 4 anos, passamos de 25 loteamentos aprovados. Sim. Loteamento, criação de novos bairros, criação de novos lotes. E aí vinha uma pergunta. Eu cansei ali no 2019 a responder críticas da imprensa dizendo o seguinte: puxa, mas o governo vai aprovar novos bairros, Brasília já não tem mais como crescer, o trânsito já está caótico. E aí vinha a resposta. Olha, a criação de novos bairros é a regra. Nós precisamos criar novos bairros porque eles nascem com licenciamento ambiental, com estudo de trânsito, estudo urbanístico, planejados. O que a gente não pode é trabalhar com a exceção, só de regularizar aquilo que já foi implantado e não olhar para frente a oferta de 60.000 pessoas ano que precisam de moradia. Fora a contingência humana do nascer, morrer, divorciar, que gera eu vi demanda. uma cena, não sei se vocês já passaram ali pela BR, que vai em direção a São Paulo, por fora de Uberlândia ali. Tem uma cena que ela é um retrato dessa migração, que ela vai acontecer. As pessoas buscam novos lares, as pessoas têm famílias, crescem, buscam novos horizontes. E em volta de Uberlândia ali foi crescendo uma grande favela, muito, e é desumano, porque você olha de fora e você vê aquela situação que é feia, feio, e o morador ele se sente, ele fica ali vulnerável.
o Estado ele entra aqui em Brasília nessa situação das regularização dos parcelamentos, porque antigamente nós tínhamos aqui um monopólio, viu, doutor, da Terracap, que é terrível. Ninguém podia parcelar a não ser a Terracap e os próprios terrenos. Isso gerava uma certa indignação. Não quero aqui defender os grileiros cometem crime, eles parcelam solos irregularmente, fazem coisas horríveis, mas fazendo o que o senhor implementou, o que o senhor está implementando e o que o governo fez na gestão passada, o que ela fez? Ela pegou possíveis grileiros e transformou eles em empreendedores, construtores, que conseguem fazer um parcelamento regular, através Cleito, esse é um ponto que eu sempre defendo. Eu falo assim, eu olho para Brasília e falo, poxa vida, você pega o interior do estado de Goiás, pleno desenvolvimento urbano, porque o loteador, ele entrega tudo e doa para o estado. O grileiro, o parcelador irregular, ele não entrega nada, só a terra, e o Estado depois paga. E aí você vai pegar a indenização, e a terra nem é dele, tá? Você vai pegar ali o valor do equivalente do lote, com todo o respeito aos meus amigos que moram no Solar de Brasília, é maravilhoso, mas assim, não tem justificativa ter cobrado tão pouco, e assim, por uma terra tão nobre. A gente está falando de 1.800.000 o lote. E aí tem o ditado do barato sai caro, tá? E eu quero entrar nesse ponto, porque eu acho que para quem está nos acompanhando e mora em condomínio ou está buscando um imóvel em condomínio, tem que entender que tem uma questão aí financeira que está por trás da aquisição do lote, que muitas vezes não é conhecida. O que acontece? Quando se fala de comprar lote num condomínio irregular, primeira coisa que precisa se atentar é se aquele condomínio é irregular, mas já é caracterizado no plano diretor, o PDOT, como área em processo de regularização. Essa é a primeira coisa, condição de se adquirir algo que se sabe vai ser regularizado. Isso não é um aval para comprar. Não, Isso mas aqui é uma condição. Condição mínima. Mas eu até tenho trabalhado, acho que eu criei uma terminologia que eu chamo de desdemonização das áreas em processo de regularização. Sim. Nome bonito, rapaz. Porque realmente havia uma demonização. E a gente tem que separar o joio do trigo. Quando a gente tem um condomínio, Jardim Botânico, em que aquele condomínio já foi aprovado pelo PDOT, sim, que é a lei máxima do planejamento urbano no DF, dizendo essa é uma área de regularização, significa que a lei já definiu uma virada para aquela área. Aquela área vai ser regularizada, ela deve ser regularizada. E eu defendo mais, que uma vez definida por lei, a regularização precisa acontecer o mais rápido possível para se evitar um maior dano ambiental e urbanístico. Mas o que muitas vezes o comprador não está, e aí não posso esquecer de fazer o outro lado, aquela área que não está prevista em lei como uma área em processo de regularização, que tem uma nomenclatura, né? ARIS e ARIN. A área de regularização de interesse social ou área de regularização de interesse específico. Se não é ainda uma ARIS ou uma ARIN prevista em lei, é uma área que não pode ter comercialização, não pode ter moradia, foge dela. E não sabe se um dia vai ser regularizado. E aí, exceto as hipóteses de parcelamentos isolados, que são pouquíssimas, que não faz sentido, porque, segundo o que a gente falou, o desenho urbanístico tem que ser continuado. Tem alguma área dessa que você conhece? Tem alguma área que você já sabe que está assim? Vamos falar do Jardim Botânico. Sim. Só para a gente fechar o raciocínio da conta que o buraco está mais embaixo. Está mais embaixo. Quem compra um lote hoje, uma casa no Jardim Botânico, partindo da ideia que está previsto no PDOT como área em processo de regularização, duas coisas vão acontecer. Ou a Terracap, que é a dona da terra, vai fazer a regularização e vai apresentar a conta. E quando a gente fala de regularização, muita gente pensa só na escritura. Regularização não é só a escritura. Compensação ambiental. Regularização é implantar a infraestrutura que ainda não foi implantada. Muitos desses condomínios têm rua, mas não tem sistema de drenagem, não tem esgoto. O sistema de água é precário. E o condomínio precisa se regularizar no tocante à infraestrutura. Só que nesse ponto aí que entra o detalhe. Se for a Terracap vai cobrar preço de terra nua.
pode ser até que muitas vezes a TerraCap tenha prejuízo, tá? Sim. Porque o custo da infra é maior do que ela Nossa, consegue arrecadar. Só que a gente já teve na CEDU, nesses últimos 4 anos, situações de condomínios no Jardim Botânico que são áreas particular. Quando a área é particular, o morador tem a falsa impressão de que não, mas aqui eu não dependo de TerraCap. Vou Só resolver que aí tudo sozinho. vem o outro lado da moeda. Para regularizar, CAESB, NovaCap, SEB, Neoenergia exigiram naturalmente que a infraestrutura esteja no padrão que as normas exigem atualmente. Norma técnica. E aí o que acontece? Custo elevadíssimo e o licenciamento ambiental tendo que pagar compensação ambiental e compensação florestal. Só pegar um exemplo. Tivemos casos de condomínios que, para conseguir se regularizar, tiveram que fazer uma cota extra de 2 anos, de milhões, estou falando de mais de 2 milhões de reais, para cotizar, para arcarem com todos os custos. Eu vou falar do case lá que eu vivo e amo, né, da região. Lá no Santa Mônica, nós tivemos que plantar mais de 1 milhão de árvores. Foi doado pela Santa Mônica Construções Civis 60 hectares no Parque do Tororó. O Parque do Tororó foi uma doação do particular para o poder público. E aí eu sinto, como quem está do outro lado, que a gente penaliza quem faz o certo. É impressionante como quem segue o fluxo acaba sendo preterido. Porque eu sempre brinco assim, as pessoas falam, poxa, mas a Vicente Pires ganha mais preço, é mais rápido, porque ele só tem a posse, então ele é obrigado a ocupar imediatamente. E aquele que tem a propriedade, ele vai demorar, vai planejar, ele vai pagar primeiro, depois ele vai pensar em construir. E a velocidade da ocupação não é igual. Então a valorização de terreno, ela está diretamente ligada à ocupação. Quando o Matheus fala perfeitamente sobre isso, a gente chama de condomínio, né? Mas assim, até 2017 não existia essa figura de condomínio de lotes. Isso não existia. A gente equipara o condomínio. E aí tem um outro problema, porque são associações de proprietários ou moradores que não necessariamente têm um vínculo, ou seja, e mesmo a terra sendo de um particular, você vai cotizar. Se você não estiver plenamente organizado, acontece como aconteceu no Vilagem Alvorada, por exemplo, que derrubaram os muros e aí as pessoas não têm associação mais. E cria um imbróglio terrível. Assim, a gente precisa olhar com muito carinho. Eu percebo que a CEDU, e aqui não estou rasgando seda para o Matheus, olhou com muita atenção. A informação ficou mais fluida. Eu uso muito o Geoportal. Hoje ninguém pode dizer que de desconhecimento, porque o Geoportal ele detalha num nível que nunca tivemos. Você tira lá a certidão e foi melhorando cada vez mais. Hoje, assim, é um avião o Geoportal. Para o cidadão. E ainda tem as ferramentas que só o servidor usa. Assim, agora tem um detalhe interessante nessa questão da escolha desses condomínios dentro dessas áreas que você poderia dizer assim, olha, está em processo de regularização. É o que você falou aí, o Diego. Até essa associação, esse condomínio, você tem que saber escolher. Porque, olha só, pense bem. Como eu organizo um condomínio para pagar uma taxa, uma cota extra de 2 milhões de reais e botar todo mundo para pagar essa conta? É isso aí. Hoje a lei trouxe um aspecto muito forte, que a 3465 ela pacificou muita coisa. Porque antes você não tinha nada. Então, assim, era uma consolidação fática por equiparação. Você tinha gente, por exemplo, que fazia convenção de condomínio, mas que era associação. E aí colocava síndico e tal. Não existia isso. Agora você tem condomínio de acesso controlado, loteamento de acesso controlado, e regulamentou. Antes não tinha nem decreto que regulamentasse portaria. Parece besteira, mas é assim, ó. Se eu fechar os muros, eu estou dizendo assim, Estado, fica aí fora. Tudo da porta para dentro, ainda que aqueles equipamentos sejam públicos, não vão ser custeados pelo poder público. Só, evidentemente, nos regularizados, quando há doação da infraestrutura. Por exemplo, você termina um loteamento, você doa tudo, rede elétrica, esgoto e etc. E quem está na fila? Agora, lembrando que são duas coisas, né? Distintas e já vamos entrar nesse detalhe também. Uma coisa é a regularização do condomínio em si, no tocante à infraestrutura, no tocante à escritura, Sim. que até então é uma gleba única. E essa discussão de uma cota extra que precisa ser rateada, vai ter gente lá na Assembleia dizendo o seguinte, eu não concordo. Eu não quero regularizar, eu estou bem aqui, estou confortável, estou morando. Aí vai de cultura, então, né? A Da discussão cultura, da de boa-fé fato também. existe e o morador precisa escolher bem o condomínio que Sim. ele está entrando e estar ciente
de que tem todo esse imbróglio por trás que ele precisa comprar junto. Né? Exatamente. E o outro ponto que eu ia abordar é a questão do fechamento. Hoje, a regularização do condomínio regulariza a infraestrutura e a criação dos lotes, cada um com a sua matrícula imobiliária, mas não regulariza os muros. Os muros em si é uma outra discussão que depois de 2017, com a lei federal que alterou a lei de parcelamento do solo, criando essa figura do condomínio de lotes, criando a figura também do loteamento de acesso controlado, hoje se tem um PLC de origem da CEDU, Sim. que é um PLC que se propõe a regulamentar o fechamento dos O condomínios. que significa essa sigla? Projeto de PLC. lei complementar. Projeto de lei complementar. Ok. Importante lembrar, porque a gente vai no... Na hora do corte, o André vai fazer essas letras com Não, bastante porque ênfase. né, a gente pode ser que alguém que esteja ouvindo Importante. não tenha. Sim, eu ia fazer essa pergunta. Agora, também. gente, bacana. Falamos de condomínio e tudo mais. Mas, Matheus, vamos voltar para Brasília. Jockey, o que a gente pode esperar desse? Mas eu pelo seguro. amor de Deus. As pessoas estão assistindo aqui o Matheus, eles estão querendo saber se o condomínio dele tá na fila, pô. Não, tá lá, eu quero saber a fila. Tem uma filinha que você deixou uma fila Então, lá. Essa é uma pergunta responde, importante. responde. Tem uma Essa é a fila pergunta ali que é o importante. seguinte: tá Vicente Pires ali, tem uma fila. Aí tem uma galera ali da Arniqueira que tá pensando. Sério, eu tô falando Boa, sério. boa, Tem boa. um pessoal ali na Ponte Alta, não sei como é que tá aquilo ali. Tem um monte de lugar aí que tá falando assim, e o meu? E o Ponte meu? Alta é o último da E o fila. meu? Vamos lá. Como é que ficou isso? Eu sei que você não tá mais no controle Mas essa pergunta lá. é boa, essa pergunta é ótima. Mas antes de você partir para ali, é porque é um mamute de família. Não. Eu estava ontem em um condomínio e essa pessoa me insistiu para ir lá para dar uma olhada no terreno dele que ele gostaria de vender. Eu fiz várias perguntas para ele e eu falei assim, gente, eu tô quase dizendo, eu não quero vender o seu terreno. Porque o senhor tem uma água de gambiarra do vizinho do lado. Você puxa a energia do poste do cara do outro lote. Ele usa uma fossa sem controle nenhuma ali, uma coisa terrível. Você tá quase. Eu olhei, não, eu falei, Meu não, amigo, ele é muito amigo. Ainda Ele é muito, não, é que ele é muito amigo. Eu sei, mas tem que ser com calma. Você não pode dizer assim, pá, não vou. Agora Mas eu você falo tá assim, dizendo, ele tá mas assistindo, olha mas só, tá bom. doutor Matheus, olha só a complicação. Esse cara tá em uma área ali na Arniqueira. E a Arniqueira é um local que ele é extremamente vulnerável na questão meio ambiente. Sim, Tem muita nascente ali. Tem. Como é que está essa fila de regularização? Como é que ficou isso? Excelente pergunta. A regularização, a primeira coisa, a gente tem que entender realmente como a regularização funciona. Então, tem algumas questões que são importantes que o profissional, que o investidor, o comprador, o morador entenda de forma clara. Primeira coisa, saber se está no plano diretor aquela área ou não. Como que pode ser feito isso? Consulta ao Geoportal www.geoportal.gov.br. É o Google do GDF. Olha aí. É o Google Maps Todas as do informações GDF, que é urbanísticas. gerido pela CEDU, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e tem lá as informações. Clica lá em Plano Diretor de Ordenamento Territorial, áreas de regularização. Se aparecer uma mancha lá, ou amarela ou laranja, que é área de interesse social ou de mais alta renda, quer dizer que aquela área já está autorizada a ser regularizada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Esses processos de regularização, a CEDU é responsável pela aprovação urbanística. O IBRAM é responsável pela aprovação ambiental. As concessionárias de serviço público são responsáveis pela aprovação dos projetos de infraestrutura, água, esgoto, drenagem. E aí vem a pergunta, quem é que faz os projetos para esses órgãos aprovar? O responsável pela área. Quem é o responsável pela área? Depende. Se a área for particular, é o condomínio que tem que se Presta cotizar. atenção nessa informação, galera. E aí, presta atenção. quando a gente assumiu a CEDU lá em 2019, a gente fez um levantamento. Havia mais de
cerca de 100 áreas, 100 e pouquinhas áreas em processo de regularização autorizadas pelo PDOT de 2009. Tá? Só 10 tinham sido aprovadas em 10 anos, porque o PDOT é de 2009, a gente assumiu lá em 2019. E mais, só 50% tinha processo iniciado. Aí o Cleiton vai dizer, peraí, Matheus, você está dizendo que mais de 50 processos em 10 anos nem foram iniciados? Matheus, eu só vou fazer umas aspas aqui. Eu assessorei condomínio buscando a regularização. Isso você está falando. Às vezes o particular quer imputar ao Estado a responsabilidade da não regularização. É tão complexo o processo de parcelamento do solo que poucos profissionais têm compreensão, isso no direito, na arquitetura e na engenharia de infraestrutura. Qual é o primeiro passo? É saber, primeiro, todas essas análises, o enquadramento, se é de interesse social, porque se for de interesse social, há um subsídio técnico mais profundo por parte da SEDU, porque, enfim, há um interesse social, mas aqueles que não são de interesse social, o primeiro passo é você ter projeto com adequação aos parâmetros urbanísticos. E aí depende de você os projetos. E aí, não sendo particular, que é o condomínio que precisa se cotizar e contratar um projeto, um estudo ambiental, em sendo terra pública, interesse social, CODAB. CODAB é responsável por desenvolver o projeto. Em sendo área de interesse específico, que seria média e alta renda, terra CAP. Isso será computado no valor daquele terreno, com certeza. E isso naturalmente entrará no custo do terreno depois com a licitação, via de regra, com dispensa de licitação chamada venda direta, se for para moradia. E onde que isso pode ser checado? A SEDU criou um portal lá em 2019, que não é o geoportal, é outro portal. Regularizou, é seu, né? Portal da regularização. Anota aí, gente. www.portaldaregularização.sedu.df.gov.br. SEDU com H no final. SEDU com H no final, S-E-D-U-H. Gente, e o que diz o portal da regularização? Gente. Entra lá, é um outro Google Maps, só com áreas de regularização, e a pessoa digita lá, Vicente Pires. Aparece o processo de Vicente Pires, quem é o responsável, qual etapa que ele está da fila. E eu diria que não é uma fila propriamente dita, é um fluxo em que vários processos estão numa determinada etapa. A regularização tem 10 etapas bem definidas, de 1 a 10. 1 é um início de apresentação de documentação, 10 seria o registro em cartório. E dentro dessa lógica é a terra CAP, ou a CODAB, ou o particular que dá andamento. Tivemos situações de condomínio que nos procuraram na SEDU, condomínios. A gente queria saber como está o nosso processo de regularização. A hora que a gente abria as informações, não, mas vocês nunca deram entrada. Não, mas a gente dá entrada? Porque a área é particular. Sim, a área é particular, mas o governo diz que vai regularizar. Vai regularizar, está previsto no plano diretor, mas vocês precisam elaborar o projeto. E aí tem uma questão de gestão interna. Por exemplo, nem sempre permanece o mesmo, que seria o síndico, presidente de associação, o que quer que seja. Há uma mudança contínua. E aí você vai descontinuar toda a expertise que a própria associação tem. A associação ela precisa se municiar de informações dentro do conjunto de associados para fluir. Por isso é que eu, por exemplo, defendo muito a DF-140. Porque lá isso não acontece. Sim. Porque o particular ele é obrigado, para começar, ele tem que ter todo o processo faseado. Porque senão, imediatamente, ele sofre consequências do parcelamento irregular. Mas eu posso dizer o que já está em fase final de regularização. Por favor. Pelo conhecimento que eu tinha até poucos dois meses, quase 2 meses atrás. Vicente Pires foi dividido em 4 grandes áreas, né? Trecho 1, 2, 3 e 4. 1 e 3 já regularizados, a área do Jockey e a área mais próxima ali do Pistão. Samambaia, né? Onde era chamada a Colônia Agrícola Samambaia. Colônia Agrícola Samambaia, mais próxima ali é PTG com Pistão Norte. As pessoas já têm escritura, os lotes já estão criados, é possível já ter habite de regularização, alvará de construção para novas construções. Os trechos 2 e 4, que é a parte principal ali do centro, ali o miolo,
dependia da transferência das terras da União. O projeto já está aprovado pelo Complan em 2019, que é o Conselho de Planejamento que precisa aprovar esses projetos. Estava dependendo da transferência das terras da União, isso já está em fase final agora de registro. Acredito que esse ano, em algum momento, já deve ser começada aí a venda dos lotes. Importante dizer que enquanto não se regulariza em termos de escritura, de registro do projeto, os proprietários não conseguem tirar um alvará de construção porque falta a condição essencial, que é a demonstração de propriedade. A Niqueira já em fase final também, alguns trechos já concluídos, né, já escriturados, e Ponte Alta, o projeto já está bem avançado. Já passou por uma série de análises da SEDU, no IBRAM também já está avançado, mas quando fala Ponte Alta, é uma área relativamente grande. Muito grande. Em termos de quando a gente fala Ponte Alta, né? Isso gera algumas confusões. Sim. A área definida como área de regularização, ela está definida até na lei como ponte de terra. É o balão do Periquito para baixo. Sim. Ok. Então Ali. é a área ali onde tem muitos galpões. Sim, sim. Quem vem do Recanto das Emas ali Sim. até o balão do Periquito, todo o lado direito, Todo lado girando à englobaria. direita, seguindo o Tá programa. tudo Talvez- mapeado ali no site ali. E aí Tá esse é o ponto. Está mapeado, tem uma poligonal, e quem tiver olhando uma área fora dessa poligonal, Tá correndo mais significa- risco ainda. Mais do que isso, significa que não está correndo risco, que significa que cometendo está crime. fora da área de regularização. Tá cometendo crime, doutor? Não necessariamente, porque pode ser uma área rural que está sendo Sim. adquirida para fins rurais. E aí tem Sim, uma... sim. Entendi. Então vamos falar o seguinte: quando você estiver comprando um terreno dentro de uma área de condomínio em fase de regularização, se você cumpriu todos os deveres, olhou o site, cumpriu esses requisitos aqui que o doutor acabou de passar para nós aqui, você possui algumas responsabilidades, inclusive. Você precisa verificar se aquela associação está organizada, se ela está cumprindo com todos aqueles requisitos e aquelas exigências daqueles processos legais que a gente acabou de debater aqui. Se você pegou o programa a partir de agora, eu peço para que você volte um pouco e assista novamente para que você pontue o que você deve fazer ali. Está tudo muito didaticamente explicado. Então, você vai comprar o terreno por tantos reais do cara que está vendendo ali para você. Porém, vão existir custos adicionais para que você possa regularizar e receber o seu documento. Não é só a escritura, às vezes. E- Possui outros custos. E faltou dizer uma coisa também tão importante quanto. É importante fazer uma consulta na SEDU ou na TerraCap para saber se o projeto de regularização que já está em andamento contempla aquela área. Porque o que acontece? Existe uma lógica que é uma corrida, vamos dizer assim, quando a área é inserida no plano diretor para regularização, existe uma certa especulação imobiliária, vamos dizer assim, uma corrida de investidores sabendo que aquela área vai ser regularizada. Só que muitas vezes a TerraCap ou a CODAB, conforme o caso, já elaborou o projeto de regularização. E toda a área de regularização tem que ter a oferta de 10% de áreas públicas Sim. para equipamentos públicos. Onde irão esses equipamentos públicos? Nas áreas ainda não construídas. Sim. E muitas vezes alguém que está lá está negociando Uma gleba maior. uma posse, mas na verdade lá no projeto da TerraCap ali vai ser uma escola. Recebi um E aí convite para avaliar um não terreno, tem volta. uma A chácara. partir do momento Levei que o uns amigos projeto- meus lá. É? Doutor, olha É isso, isso aí. eu vou complementar, você vai terminar, Uhum. você vai terminar. Olha aqui. Fui lá nesse terreno, nessa chácara, olhei o terreno e chamei duas pessoas importantes, uma da administração da Vicente Pires e um empreendedor que eu conheço de boa fé que trabalha ali. Ele falou, primeiro chegou assim, Cleito, deixa eu te falar, este terreno aqui é para equipamento público. Se o cara comprar esse terreno aqui, vai demolir. Vai demolir. Entrei em contato com a pessoa e falei, ó, isso aqui não tem jeito, isso aqui você perdeu.
Se você pagou alguma coisa, perdeu, isso aqui é equipamento público. Já está endereçado para isso. Não venda, não compre, enfim. Só, O que eu vi no jornal um dia desse? Acabei de ver no jornal um dia desse. Esta área estava tratores, PM, polícia, derrubando casas magníficas nesse lugar. É isso. E eu alertei a pessoa para não fazer. O meu amigo que falou e deu a informação correta falou: Cleiton, isso aqui é roubada, foge disso aqui. O que eu fiz como bom profissional que sou, alertado, boa fé? Não fui, não ofertei e saí. E ainda avisei: não venda, não compra. Continua. Só fazer uma aspas, Matheus. Perfeito o que você colocou. E aí tem um aspecto que as pessoas não se apercebem. Quando está com interesse social, muitos investidores vão lá e compram. Mas o interesse social, ele é excepcionado a alguns requisitos. Um deles é não possuir propriedade, por exemplo. E aí o cara compra como investidor e tem várias circunstâncias que ele possui outros tantos. E aí é onde que tem um problema, porque ele não vai regularizar nesse escopo de interesse social. Você, como advogado do direito imobiliário e como um membro do Conselho de Corretores, o que você pode dizer, Diego, em que pode incorrer ao corretor de imóveis quando ele não faz essa averiguação e quando ele pode se tornar corresponsável? O que eu posso dizer é o seguinte, alguma coisa? A lei de parcelamento do solo imputa um tipo penal ao corretor de imóveis e o Código Civil traz as responsabilidades civil do ponto de vista de que o corretor deve inteirar as partes de todas as circunstâncias que envolvem o negócio jurídico. Esse assunto é muito importante para Brasília, porque só Brasília vive isso. Então Sim. Isso gera uma atratividade. Mas esse ponto específico é assim, ó. Pense bem, se você preenche os requisitos para um eventual edital para regularização. Você está comprando ali, você tem que preencher os requisitos. E de regra são os mesmos. Mas a gente se estendeu muito nesse assunto. É muito rico, inesgotável, porque não dá. Mas deixa ele concluir lá. Não, deixa ele concluir. Não, eu ia concluir só nesse sentido, que de fato, então, é importante não fechar os olhos para uma realidade que existe. Por um lado, essa desdemonização das áreas em processo de regularização é importante, são áreas consolidadas, que precisam avançar, o governo tem sim que resolver essas situações. Cada dia que passa piora os problemas ambientais, urbanísticos, precisa levar infraestrutura. Porém, por outro lado, há que realmente se desenvolver uma questão de consciência da população de que a área de regularização não é área para empreendimentos futuros. É uma área para se dar dignidade para aquelas pessoas que moram, principalmente. Acho que essa é a principal lógica. Perfeito, Éder. Fechou, Éder. E a nossa cidade é linda, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande por manter a qualidade de vida desse lugar maravilhoso que a gente escolheu para viver, que é Brasília. A gente fica muito feliz, né? De saber que chegam 60 mil pessoas querendo morar viver aqui todo ano. Constituir família. Às vezes eu fico pensando aonde vai parar, né? Porque nós não temos indústrias, não temos essas coisas todas, uma cidade voltada para o serviço. Mas até hoje a gente conseguiu se acomodar e se resolver, então continuemos assim nessa luta boa, né? Mas eu tinha feito uma pergunta lá atrás, e aí a gente volta para ela agora, que é a questão do Jockey, né? O Jockey hoje eu acho que é a bola da vez, é um novo bairro que vai ser implantado em Brasília de fato, né? Eu acho que não tem mais como não adiar isso. A gente tem notícias de que as primeiras licitações ocorrerão ainda esse ano. Fala um pouquinho pra gente, Matheus, o que vai ser esse bairro? O que a população pode esperar dele? Quem vai morar lá? Enfim. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer é o Jockey é uma realidade, fase muito final de aprovação ambiental e urbanística. A gleba toda é da Terra Cap, então vai ser no modelo de uma licitação de lotes para incorporação. Acredito sim que esse ano ainda já deve ocorrer até o final do ano as primeiras licitações. E o Jockey, na minha visão, é uma nova Águas Claras e acredito eu com um potencial ainda melhor que Águas Claras,
Primeiro, por uma condição de entrada e saída de trânsito melhor que Águas Claras. Dos dois lados. Todo mundo sabe. 4, né? Se você for pensar 4. que você tem IPTG estrutural, a pista do Jockey e aquela que fica entre o Lúcio Costa e o... Isso, que é ali do setor de cargas. Setor de cargas ali. Que sai por dentro do CIA. Exatamente. Verdade. Uma permeabilidade ali do sistema viário muito melhor, plano e já muito mais próxima do plano piloto. Então muita gente pergunta, puxa, mas não faz sentido criar novos bairros? Pelo contrário. Especialmente quando a gente tem vazios urbanos que estão próximos da área central, onde está concentrada a maior parte dos empregos, dos postos de trabalho, é melhor que a gente ocupe essas áreas e, naturalmente, isso vai mexer com o mercado de Águas Claras e de outras regiões. As pessoas que moram em Águas Claras vão enxergar no Jockey uma possibilidade de um upgrade. Primeiro, não só pela maior proximidade, pela melhoria do trânsito mais integrado, mas principalmente por um detalhe que eu vou dizer agora. Eu diria que hoje o projeto de urbanismo, o projeto das vias, o projeto das praças, dos futuros equipamentos públicos, do comércio, é o projeto que eu considero o melhor projeto de cidade do Distrito Federal até hoje. Até hoje. Você sabe por quê? E equilíbrio de metro quadrado também. Não, mas eu tenho como... Eu tendo a crer e acreditar, não só porque o Matheus está falando aqui, ele já mostrou pra gente que tem credibilidade pra gente acreditar no que ele está falando. Mas por quê? Você já tem história aqui dentro. Hoje você sabe o que deu certo em todas as áreas de Brasília, sabe o que deu errado e sabe quais são as boas práticas mundo afora de moradia. Né? Então, assim, eu tenho muita expectativa. Por quê? Porque o jeito de morar também mudou. Hoje a cozinha deixou de ser uma estação de trabalho para ser um ambiente gourmet dentro da sala de estar. E não necessariamente os apartamentos de Águas Claras lá atrás e alguns do plano piloto têm essa configuração e não dá para ter. Porque com pilares aqui e ali, e era o que se tinha de melhor naquela época. Então a gente tem muita condição de se ter um bairro excepcional. Agora, quando as pessoas aqui de Brasília, elas questionam, Matheus, essa questão assim, está crescendo, aonde vai parar isso? É porque o camarada que sai de Taguatinga todo dia e pega EPTG, ele já chega estressado no trabalho. E quando ele pensa em voltar, ele volta também estressado. Quais são as soluções de transporte público que estão pensadas para que você possa fazer esses bairros e você possa gerar qualidade de vida para essa pessoa? Porque você vai em Paris, por exemplo, Londres e outros lugares, Nova York, você pode se dar ao luxo de fazer tudo por metrô. Sim. Você pode trafegar nessa cidade sem precisar pegar um carro, e você faz isso com qualidade. Eu acho que o que pega muito é você falar assim, poxa, você vai botar um bairro aqui para mais carro trafegar, para mais gente morar aqui, para essa EPTG ficar mais carregada de carro ainda e essa estrutural do que elas são. Então o que se pensou em relação a isso também, né? E não propriamente. Lógico que a gente vai destrinchar mais sobre o que vai ser esse bairro, mas primeiro o acesso. Eu acho que essa questão do transporte público é sempre uma discussão importante em todas as grandes cidades, né? Nesse caso ali do Jockey especificamente, o importante é pensar o seguinte: não necessariamente quem vai morar ali no Jockey está chegando de fora. Muitas vezes vai acontecer e acontece um movimento de upgrade de quem hoje mora, seja em Samambaia, seja em Taguatinga, ou eventualmente Águas Claras, ele vai mais próximo. Morador do de Vicente piloto. Pires que não curtiu Vicente a casa. Pires, não né? curtiu a casa. Famílias, os filhos foram, os pais também, ficaram, enfim. O primeiro efeito mais rápido é de que esses percursos de quem mora mais longe vai ser diminuído. Serão encurtados. Porque ele vai estar mais próximo. Com isso, naturalmente, vai se abrir um mercado de revenda em Águas Claras, em Samambaia, dessas pessoas que estão indo para lá. Tremendo. Quem é que vem ocupar esse mercado de revenda? Aí sim, pessoas que muitas vezes estavam fora de Brasília, morando em Valparaíso, começa a ter uma condição, alguém que casou.
Mas então a primeira reflexão é essa: trajetos vão ser encurtados. A outra reflexão é que o governo tem investido sim no BRT como uma oportunidade de oferecer um transporte que tem um corredor de ônibus exclusivo, que em tese deve ser mais rápido do que o trânsito, porque se ele consegue fazer um percurso maior, ele chega mais rápido no destino. Toda a Hélio Prates em Ceilândia tem passado por uma grande reforma nesse sentido. Isso estrutural também, né? Isso na estrutural e na própria EPTG, a ideia é que se utilize cada vez mais aquela faixa exclusiva, e no setor policial já está acontecendo também essa obra para sair do trânsito ali junto ao cemitério ali, para que se tenha esse BRT. Em princípio é isso. O terceiro ponto é que muito se fala em cidades modernas que as pessoas podem ir de bicicleta, que tem ciclovias e tudo. Quem mora em Águas Claras não consegue chegar no plano piloto de bicicleta. Não chega. Temos amigos que são ciclistas, e aí é diferente um pouco, são verdadeiros atletas. Aí é outra história. Mas é outra história, são exceções. Ali talvez a gente comece a ter um pouquinho mais de proximidade, locais de trabalho que vão ter um pouco mais de estrutura de vestiário, de bicicletário e tal. Mas eu acho que o futuro, naturalmente, para o caso do Jockey, é um pensamento que já existe, e aí talvez a grande novidade desse assunto é que se pensa numa integração de trem de passageiros, que é o famoso trem que vem de Lusiânia, faz baldeação na estação do Guará, atravessa ali pelo Jockey e chega no destino final ali no pátio ferroviário, de frente para o eixo monumental, e ali haveria um VLT, um VLT que vai em superfície conectar Esplanada dos Ministérios, pátio ferroviário, W3, desde o aeroporto até o final das Zanorte. Aí você... Eu consegui visualizar isso. Integração de modais. Aí você ressignifica e você dá sentido a essas expansões que vão trazer totais benefícios de moradia, mas também você coloca o morador podendo chegar em casa em paz, em tranquilidade, com as melhores práticas de transporte público do mundo. Essa interconexão que não acontecia aqui, por exemplo, esse hub de trem tem uma cidade prevista num futuro mais longo. Então, é inteligente pensar os bairros antes. É isso. Que eles aconteçam, porque a realidade humana vai fazer acontecer. Aconteceu com condomínios regulares. A diferença é, o Estado organizou e planejou, ou aconteceu ao arrepio da lei? E aí, Éder, deixa eu só colocar aqui, tem um outro aspecto que o Newton Santos falava muito da centralidade de Brasília. Por exemplo, por que as universidades particulares têm que estar no plano piloto? Por que as estruturas de poder público têm que estar no plano piloto? Quando você pode, quem vai trabalhar, e o aluno faz o contrafluxo. É assim que grandes cidades fazem. Eu concordo, mas se o modal não partir para trilhos, sejam eles de superfície ou sejam eles subterrâneos, Diego, você vai continuar percorrendo grandes distâncias de carro. Isso não é moderno. Independente da questão, mas inteligentemente você precisa... Não, você tem que espalhar. Não pode sobrecarregar o centro. Exato. Então você, por exemplo, eu particularmente penso que o centro administrativo, sendo em Taguatinga, é de grande relevância para o desenho urbanístico do Distrito Federal. Valoriza, emancipa uma região, porque você tem um sentimento de pertencimento. O plano piloto não precisa disso. Mas como é que está aquilo ali? Enfim, eu não vou entrar no mérito, mas... Em poucas palavras, né? Recentemente o GDF então fez um encampamento do prédio, que declarou unilateralmente rescindido o contrato da PPP. Com isso, o GDF já está assumindo a posse, iniciando alguns trabalhos de conservação. A obra não está concluída, falta 5% ainda de obra a ser feita,
mas faltam contrapartidas de trânsito. E em nítida ali deteriorização. Quem passa de carro lá vê que o prédio está enorme. E um definhando. investimento ainda muito pesado que precisa ser feito para de infraestrutura, de infraestrutura. Né, é habitável, vamos dizer assim, do ponto de vista de trabalho. Mas o principal é que ainda faltam obras e um investimento grande de longo prazo de trânsito para que ele possa ser liberado. Então ainda há um trabalho grande pela frente. Só para encerrar o assunto, Joque. Agora, o que será esse bairro? Porque quando a gente fala que vai ser uma espécie de Águas Claras, então nós estamos falando de projeções de quantos metros quadrados aproximadamente? Estamos falando de lotes grandes. Não serão projeções. Não serão projeções. Okay. Eu sei que o público é especializado, a gente teve mas na aula passada, vale lembrar. Lote, conceito de Águas Claras, em que se pode ter cercamento, quadra, piscina dentro da área. Projeções, conceito de superquadra noroeste, sem cercamento. Pilotis livre. Então lá serão lotes. Lotes. Okay. Modelo Águas Claras. Okay. Lotes de diversos tamanhos. 3.000, 5.000 metros. Okay. Muito comércio. Uma grande avenida, com um grande bulevar, com canteiro central, com ciclovias, legal, com muita área verde. Né? E a cota de coroamento? A cota de coroamento está nesse momento passando por uma discussão. Okay. Tá? Existe uma discussão Pergunta de milhões. Que deve ficar em torno de 30 metros de altura. Então, estamos falando aí de 10 andares. 10 andares. Okay. Pode passar um pouquinho disso. Hoje, nesse momento, tem uma discussão com o IFAM que está sendo travada, porque ali, embora não seja área tombada, está dentro de uma portaria que regulamenta a área de entorno da área. Então eles querem reduzir para 6. Em que se discute a altura. Uma discussão, não, se quer ir além dos 30, 35 metros. E essa é uma questão interessante. Muita gente relaciona altura com metro quadrado adicional. E, na verdade, essa é uma correlação que não é correta, por uma razão. O que se pode construir no terreno é definido pelo chamado coeficiente de aproveitamento, que é um índice que o básico geralmente é 1, e aí Águas Claras tem até coeficiente 7, que é quantas vezes a área do terreno eu posso construir. A altura, hoje em dia, o que se defende é que quanto mais alto, mais se libera solo. Exatamente. Mas a área construída é a mesma. E por que se libera solo e por que se busca liberar solo? Porque se ganha em qualidade de projeto. Exato. A configuração de 1, 2, 4 apartamentos por andar, conforme o caso, ela fica muito mais fácil de ser definida, e no solo se ganha áreas verdes, piscina, jardins, que agregam aí ao projeto. Então a discussão lá é só de altura, não chega a ser... E a perspectiva de densidade, Matheus, a perspectiva de densidade, população ali, o que vocês têm pensado? A densidade já está definida pela diretriz. A gente pode até deixar um link aí na descrição para a diretriz urbanística do Jockey. Cara, é muita informação. Existe já esse lugar? Já existe. Muita informação. No site da CEDOR, né? Tem lá é maravilhoso, diretrizes. É possível se chegar lá a essa população. Hoje a densidade está prevista no plano diretor, é basicamente ali 150 por habitantes. Eu posso confirmar logo em seguida, eu não quero dar um número aqui, mas já tem uma definição de população de todo o empreendimento, que é aí definida por número de unidades. A gente usa uma métrica de 3,3, 3,2 habitantes por unidade. Já dá para se chegar até num número de apartamentos. Sim. Que bacana. Fala pra gente, Diego. Eu acho que eu vou dar um aspas do Jockey aqui. Eu acho fenomenal, é disruptivo. Vai ser algo que a gente nunca experimentou. De uma infra de muita qualidade. Águas Claras avançou muito, o Noroeste avançou muito, mas os desenhos são muito diferentes. O Noroeste tem uma limitação do aspecto de projeção, também a limitação arquitetônica, tem uma série de coisas. Ali não, você tem... Eu acho que vai ser a realização do Green Building de verdade,
porque o Noroeste assim, ainda tem a limitação. Você tem a questão de reuso, destinação de resíduos, que um prédio como o Noroeste você não tem espaço, não tem estrutura. Então eu acho que o Jockey vai permitir isso. E tem outros modais aqui, que é construção de cidades verdes, que acho que dentro em breve Brasília vai experimentar. Mas eu vou falar eu tenho defendido lá no Conselho Federal e no CREA-SDF a atuação mais propositiva, que o CODES tem feito, todos os setores têm feito. O Éder falou, o que vai virar aqui? Eu, particularmente, acho que a gente tem que começar agora a ofertar a Brasília aos grandes empreendedores do mundo. Porque qualquer capital, como o Distrito Federal, ela é potencialmente lucrativa ou rentável. E eu falei isso, inclusive, com o governador, falei, nós não temos um resort. Brasília não tem um parque temático. Brasília não tem um outlet. Nosso outlet fica no estado de Goiás. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais intencional. Outro dia a Terracap fez uma licitação para um grande shopping e, obviamente, não teve ninguém. Mas se eu pego isso, e aí a gente levou o projeto... a gente levou um projeto para que os corretores vendam os terrenos da Terracap. Eu posso pegar um avião aqui, ir a São Paulo, ir a Xangai, ir a Nova York e ofertar isso. Ninguém vai pegar um mega investidor e olhar no jornalzinho e comprar. Mas a gente tem que ter essa intencionalidade para valorizar e criar modais de empregos. A gente pode pegar o exemplo de Orlando. Ou seja, um monte de pântanos que se criou a partir da indústria do entretenimento. Aí você pega, por exemplo, a Califórnia, a partir da indústria cinematográfica. Então a gente tem essa vocação do entretenimento, da indústria do lazer, que gera emprego. Eu falo que o Estado tem que ser indutor nisso. Uma obra só, lá no Lago Sul, possibilitou o Jardim Botânico, possibilitou viabilizar 26, 28, todas aquelas quadras a mais, que hoje tem até mais valorização, do ponto de vista. A Ponte JK, uma única obra, mudou o desenho de valorização de um setor. Então, acho que o Estado tem que ser mais indutor nesse aspecto. Você pensa assim, eu entendo o que você está dizendo nesse sentido, mas a licitação da Terracap, eu entendo o que você está dizendo. Ela licita, o empreendedor, os grandes empreendedores pegam o filé e aí ficam os resíduos. Por exemplo, Samambaia está cheio de terrenos ali, precisando ser vendido. E democratizar a oferta com essa grande oferta de trabalho e mão de obra intelectual, inclusive dos corretores que estão aí para poder fomentar essa venda, né? Eu acho super interessante isso, democratizar, abrir o leque. Pegar abrir o leque. Aspecto, Cleiton, e aí eu estou olhando mais para o lado do urbanismo mesmo, sabe, Matheus? De falar assim, olha, isso aqui eu não vou licitar, eu quero licitar neste sentido, eu quero que Brasília caminhe aqui. Ela é proprietária, ele pode fazer isso. Ou seja, ele tem esse... E aí a gente não tem feito isso de maneira muito intencional. Agora, Diego, você vende e pronto. Agora, entendeu? Diego, o empresário de fora, ele tem segurança para trazer esse capital para cá? Tem, eu posso dizer, ó. Por quê? Eu tenho alguns clientes que moram fora, tenho apostado muito em quem ganha em dólar, porque acho que fica barato o Brasil, né? Eu digo com toda a tranquilidade do mundo, comprar imóvel no Brasil é mais seguro do que a maioria dos países do mundo. Não, eu não estou me referindo a comprar imóvel. Estou falando em empreender aqui, como você falou. Comprar imóvel e empreender aqui para o estrangeiro é muito melhor, porque a sensibilidade da alteração do capital é menos impactante do que para o brasileiro. Você imagina o seguinte, Éder, eu sou um empreendedor local, viabilizei o empreendimento em 1 ano. 2 anos eu aprovei. E aí eu venho, faço prédio, vendo, etc. Faço prédio não. Quando eu estou pronto a lançar, a Selic era 2, agora está 13. Então, ele sente mais, o funding dele muda muito. Mas entendeu? Eu entendi a pergunta do Éder. Não é só no sentido financeiro, mas de ambiente de negócio, é isso aí. Segurança jurídica. É isso aí. Né? É isso aí. Eu diria que talvez, há alguns anos, não se tinha a segurança que tem hoje. Entendi. E por que eu digo isso? Porque a segurança está muito ligada a uma lógica de previsibilidade. Perfeito. Olha, eu vou comprar um terreno, eu sei que aquele projeto é aprovável,
porque aquele uso é permitido, a área construída que eu posso é essa, está bem definida, e eu sei que hoje os órgãos públicos, a SEDU, dentre outros, aprovam um projeto desse tamanho em um ano. Isso é previsibilidade. Quando a gente olha para os últimos 10 anos, muito do mercado imobiliário, de empresas de fora de Brasília que vieram, foram embora porque tiveram muita insegurança jurídica, Exato. muito problema ali no boom do mercado imobiliário, 2010, em que muitas das aprovações foram questionadas, muitos empreendimentos estavam prontos e não conseguiam o habite-se, e tudo aquilo que estava aprovado e construído estava sendo discutido. Sim. Então, ali realmente houve uma crise de credibilidade do DF para o mercado, que eu acho que aqui, nesses últimos anos, o governador Ibanez tem feito um trabalho maravilhoso, e a SEDU deu a sua contribuição e vai continuar dando nesse sentido, de mostrar que há previsibilidade. Agora eu entendi do ponto de vista urbanístico, eu pensei que o Éder estava falando do ponto de vista do negócio, da operação, e não do urbanístico. Não. Do urbanístico, perfeito, é isso mesmo, e eu vivenciei isso, muitos empreendimentos foram inviabilizados, eu achava isso uma covardia maiúscula. Você dava alvará, você aprovava o projeto, e aí depois você vinha exigir estudo de impacto de trânsito a posteriori. Meu amigo, o mesmo poder já que aconteceu. Deu alvará, não se você falar habite, assim, você pega e fala assim, ó, para ter o habite, eu vou exigir o estudo de impacto de trânsito. O estudo de impacto de trânsito é ex ante. Você precisa fazer antes de instalar. Uma vez instalado, Inês é morta. Porque assim, mas existia um órgão do demônio aqui em Brasília, não sei se ele existe ainda, a AGFIS, que quando você terminava de construir, aí o demônio vinha trabalhar a aprovação. E vinha trabalhar a aprovação do projeto. Aí eu me lembro dos engenheiros ligando para mim, as arquitetas, Cleito, fizemos tudo do jeito que foi aprovado, da forma o desenho, tudo certinho. Aí vinha uma exigência, vinha outra exigência, e o habite se demorando. Você sabe, isso gera um custo absurdo para a construtora. Não, muitos construtores quebraram por causa disso. Mas eu não vou fazer uma defesa aqui da DF Legal, mas eu vou fazer... Que a nova GFIS, né? Nova GFIS. É isso, mas eu vou fazer aqui um depoimento talvez de mostrar um contexto. Sim. A DF Legal tem uma função muito importante, que é fazer a vistoria final para o habite. Sim. Né? Claro que houve durante algum tempo muita subjetividade. Então o fiscal não concordava com tal coisa, ele dava lá a exigência. E pronto. Mas nós sabemos que durante um período, muito daqueles projetos que foram aprovados ali nos idos de 2010, que foram questionados pelo Ministério Público, aliás, naquele momento, importante dizer, não se tinha uma centralização das aprovações na SEDU, como tem hoje. As regiões administrativas tinham esse poder. Regional tinha um arquiteto que aprovava lá da cabeça dele, porque cada administração tinha um critério, muitas vezes uma interpretação diferente da outra. E nós percebemos que a DF Legal, a antiga GFIS, o fiscal chegava lá e ele sabia que aquele projeto estava errado. E o que ele fazia? Uma defesa da lei, dizendo o seguinte, isso aqui eu sei que está aprovado, não sei como que conseguiram aprovar, mas eu sei que está errado. Como que eu vou colocar a caneta aqui e dizer que está certo? Eu não estou justificando, sim, não. Mas aconteceu porque muito. Porque em tese, né, quando você tem ali um ato administrativo, aprovou o projeto, o papel do fiscal não é reaprovar o projeto. Sim. É ver se a obra está conforme o projeto. Ponto. Né? Mas, de fato, naquele momento turbulento, de uma insegurança tão grande, o fiscal tomava para si quase que um papel de fazer justiça. Porque o investidor ele avalia o risco. O investidor avalia o risco, avalia a burocracia. Mas o construtor chorava no chuveiro ali, cara. Porque, por exemplo, pode até ser polêmico aqui, mas... uma pessoa uma vez me falou uma coisa, e eu não sei se vocês concordam com o que ele disse. Falou, olha, o que aconteceu ali no centro administrativo meio que macula as parcerias público-privadas. Por quê? Porque tinha uma promessa de ocupação feita por um governo e o outro não ocupou. Né? E aí você fica com uma situação assim, para o empresário que fez, que colocou, que empenhou, e ele não, e na hora simplesmente porque muda um pensamento, você
não resolve uma situação. Então isso gera uma insegurança muito grande. Sem dúvida. E uma incerteza, né, de que o governo cumpre contratos. Exato. Só que no caso do Centrade tem uma particularidade, né? Primeiro, o que é de conhecimento público é que a obra não foi concluída. 100% feita. Né? A obra não foi concluída. Então não podia ter sido inaugurada. Não podia ter sido inaugurada e não podia ter habite. E nesse meio do caminho acontece a Lava Jato e o empreendimento, as empreendedoras, tanto Odebrecht quanto Via, estavam envolvidas. E aí vem o governo Hollenberg, né, que é o governo que sucedeu a Agnello, que foi quem iniciou o projeto, falou, olha, eu não vou pôr a mão, porque a obra não está concluída, o habite foi anulado, foi dado um habite, né, que foi anulado, e a obra não está concluída e tem Lava Jato no meio. E era um governo de contenção de gastos. Tem uma particularidade aí que realmente precisa ser considerada. Aí é minha opinião, e aí a minha opinião ela acaba sendo, como diz, a minha, né? Assim, para mim, deveria ter sido ocupado. Porque os ganhos para a cidade, como o Diego falou, seriam incomensuráveis. Então, a partir do momento que você tem um ganho você ocupa e você discute o mérito ocupando. Você discute o mérito ocupando. Teve irregularidade? Onde que foi? Tá. Quem que tem que pagar? Paga. E não sei o que. Agora, o fim ao qual ele foi proposto, que eu acho que começou até antes, né? Eu acho que isso é até antes do Arruda, que foi quem primeiro falou de trazer a coisa para cá, porque eu acho que todo o governador visionário, ele olhava e ele chega a essa conclusão do Diego, assim, olha, é ali que a coisa tem que acontecer. Começou a se desenvolver o mercado imobiliário na área por conta disso. Por conta disso. E aí você simplesmente fala, não vou para lá. É a frustração da legítima expectativa. Isso. Agora, só colocando nessa perspectiva, a função social é o primado de qualquer imóvel. Hoje, ocupar lá é mais caro do que seria no passado. Sim. Eu sei que, evidentemente, que lá teve algumas frustrações do ponto de vista legal, mas a interpretação da norma deve privilegiar o interesse público macro. Eu não posso penalizar o próprio erário em razão de circunstâncias adversas. Prepondera o interesse público. Bom, o interesse público está em uma construção do desenho urbanístico e uso efetivo daquela propriedade, ou interesse isso não conflita com a responsabilização de quem eventualmente errou. Acho que o governador Ibanez foi muito assertivo em dar uma solução, ele herdou o problema e a solução foi muito pragmática. Ora, vamos apurar haveres e vamos resolver o contrato. Acho que isso do ponto de jurista jurídico, vamos comprar, né? Ele, por exemplo, ele não se apropriou dos recursos do empreendedor, entendendo uma lógica de acordo, também não demonizou e aí efetivamente o empreendedor, porque existem circunstâncias das mais adversas. Eu penso que essa obra, ela foi sim um modelo interessante. Uma pena que ela ficou descredibilizada e não se avançou com parcerias público-privadas. Porque eu tenho uma ideia, por exemplo, e algumas pessoas defendem, talvez às vezes você não precisa vender a propriedade, você pode fazer concessões de uso para determinados fins. Universidade de Brasília. Você pode fazer, enfim, o direito de superfície, que a gente não adota em Brasília, mas você pode pensar em muitos aspectos. Mas eu lamento essa falta de pragmatismo de governos passados. O governador Ibanez avançou, mas já estava maculado. Agora, o que eu penso, talvez, também, é que com 5G chegando aí, com teletrabalho, com tanta, eu já nem sei mais. Né? Se hoje, nós estamos falando de 10 anos depois, se hoje, mais de 10 até, se hoje caberia também, mas enfim, são outras discussões, né? Mas assim, Matheus, quando você olha para o futuro... Que DF que você vê, né? Porque assim, todos nós somos um pouco assim, né? Quando a gente deita no travesseiro à noite, a gente começa a imaginar o futuro das coisas assim. E você que teve tão perto de decisões tão importantes para o futuro dessa cidade, quando você olha assim, qual é a Brasília que a gente pode esperar aí no futuro? Eu acho que quando a gente olha futuro, né? Primeiro, uma certeza de que a cidade é muito jovem, de que em 10 anos a gente vai ter 600 mil habitantes a mais, né?
Então, de 3 milhões, a gente vai estar chegando quase a 4. Uma necessidade de se combater a ideia de uma densidade muito baixa. Então, a gente vai ter que passar por um aumento de densidade, uma cultura de se ocupar os vazios urbanos, de cada vez mais pessoas morarem em prédios e prédios mais altos, né? Porque a gente tem muita infraestrutura instalada e não dá para manter a lógica de espraiamento da cidade, né? Crescimento horizontal. Por outro lado, um desafio enorme que precisa ser enfrentado pela TerraCap, que são as chamadas áreas desapropriadas em comum, porque a TerraCap tem sim uma quantidade muito grande de fazendas, de áreas rurais, em que no início da criação de Brasília foram desapropriadas por completo. Essas estão sendo desenvolvidas pela TerraCap. Áreas que não foram desapropriadas, essas estão sendo desenvolvidas pelo privado, como por exemplo a região da DF-140, do setor Tororó. Mas existe um limbo de áreas que foram desapropriadas em comum. Significa o quê? Que uma grande fazenda, e eu cito aqui o caso emblemático da Buriti-Tição, que é ali a saída para Goiânia, passando o Samambaia. Notem que não há mais nenhum desenvolvimento imobiliário. A gente tem do lado de cá o Recanto, tem o polo logístico que está saindo, do lado de cima Samambaia. Acabou Samambaia até a divisa com Goiás, não tem um desenvolvimento imobiliário. Por quê? Porque essa fazenda Buriti-Tição foi desapropriada só em 50%. E dentro da lógica da tecnologia de medição, de georreferenciamento, sistema geodésico, que não havia à época, a TerraCap não consegue dizer qual área desses 50% ela de fato desapropriou, porque o restante estaria ainda titulada a privados. E o futuro passa por uma necessidade de se equacionar essas áreas desapropriadas em comum, que depende sim de um esforço hoje muito concentrado da TerraCap de dizer o seguinte: com base nos títulos aqui, toda a cadeia dominial que a gente tem, a gente está entendendo que o nosso 50% está aqui, dos quais já foram ocupadas Água Quente, né, que foi criada uma região administrativa de Água Quente, está dentro da nossa área. Essas áreas aqui são TerraCap e libera os particulares para desenvolver seus empreendimentos, para que a gente possa ter as margens da rodovia desenvolvimento imobiliário como um outlet que poderia ser dentro do DF e foi para o Goiás. Matheus, que justamente no meu escritório, próximo a Goiânia, no meu escritório, eu não caminho sei de Goiânia, contar as vezes que chega alguém. Eu tenho um cara lá que é emblemático, ele sabe a história do Distrito Federal e eu coloquei isso na minha monografia. O quadrilátero foi formado por muitas propriedades. Propriedades municipais, propriedades da União, propriedades de particulares, de fazendas. Você tinha o município de Corumbá, outros municípios que formaram. Então, assim, a TerraCap, ela se socorre das demarcações. Só que, como o Matheus bem disse, como é que você media uma propriedade? Tanto os passos de um pé de piqui, de uma grota, do vão, e isso é indefinido. Eu já peguei situações, por exemplo, que a pessoa tinha a titulação, tinha bonito, mas ele estava deslocado. O título era de um lugar e a posse era em outro. É isso aí. Porque a indefinição era muito grande. E existe, não é folclore. Existem casos aqui no Distrito Federal, por exemplo, se volta no passado, houve uma indústria da desapropriação. A pessoa não tirava o indivíduo da área, comprava documentalmente, recebia a desapropriação e deixava o indivíduo lá. A pessoa estava crente que é dono, está ali, mas já houve desapropriação e houve pagamento. Depois ele vai dizer, não recebi. Isso aconteceu aqui no Distrito Federal. E aconteceu casos, por exemplo, que por alguma razão não houve a efetiva indenização, mas isso são residuais. Mas existe sim essa indefinição de propriedade e hoje a TerraCap conta com um número espantoso de 27 mil matrículas. Isso é muito grande. Porque a gente não está falando de 27 mil imóveis, você está falando de 27 mil que tem uma gleba, uma cidade inteira, você está falando... Eu penso que isso, o poder do Estado sempre norteando o desenvolvimento imobiliário,
ele é muito perigoso, porque assim, você vai ter um controle de preço brecha, permanente. Ocupação irregular. Você pensa hoje, se tivesse no caixa do Distrito Federal 50% do valor equivalente a essas matrículas. Eu sei que alguém na TerraCap pode dizer, não, a gente vai ter que ter esse controle. Mas o que a gente faria com esse tanto de dinheiro, sabe? Numa cidade que é linda, que a gente pode fazer investimento. Então, vai chegar uma hora que a gente vai ter que repensar. Equivalente à TerraCap, só o Tocantins tem, que é o Acodetins. O resto do Brasil não tem nada. E o Tocantins já acabou com as propriedades. Lá em Palmas você já não tem mais essa presença do Estado. E aqui a gente ainda tem. Eu não estou aqui dizendo que é errado esse modelo da TerraCap, mas eu acho que hoje não faz tanto sentido o Estado nortear tanto a propriedade, porque você não gera competitividade. Você chega em São Paulo, você vai fazer um empreendimento, às vezes a pessoa, por exemplo, se endividou, aquele imóvel vai para o leilão, você tem como ser competitivo. Ou às vezes a pessoa faleceu, a sucessão ficou ruim, a pessoa vende. Então você consegue, por exemplo, economizar na terra nua. Aqui todo empreendedor já parte de uma condição igual, principalmente no Noroeste. Então você não consegue ter um preço melhor. Não existe. Você compra, todo mundo compra 20 milhões a projeção, 25 milhões, acabou. E aí quais serão, isso estamos falando de longo prazo, mas no médio prazo, quais serão os próximos novos bairros do DF? Né? Ótimo. Jockey, Pátio Ferroviário, que é aquela área ali junto à Épia, de frente para o eixo monumental. Esse com enormes desafios, é uma área do Exército Brasileiro. Pátio Ferroviário. Fica atrás da Rodo Ferroviária até enorme. Isso. Cidade do Automóvel. Ou Pátio Rodo Ferroviário. É exatamente ali, de frente para a Épia, de frente para o eixo monumental. O Reserva do Parque, que é um projeto de habitação popular, parceria com a Codab, ali em frente a Samambaia, entre Samambaia e Recanto das Emas. Deve estar aprovado até o final desse ano. Vai ser num modelo do Jardins Mangueiral. Muito legal. É a vocação ali. É a vocação. O próprio Alto Mangueiral, que é um novo bairro também dentro de São Sebastião. Ali são 7.000 unidades, já aprovado, deve começar obras agora esse ano. Naturalmente, uma discussão de futuro, além do Parque Sul, que já está consolidado, né? Uma nova área do lado do Parque Shopping, né? Uma área que já foi licitada pela TerraCap, já tem um empreendedor privado ali. Que é da Implave, né? Que é da Implave. São 18 torres. Isso. Não tem definição de número de torres ainda, mas o projeto está sendo desenvolvido, tem algumas consultas que estão sendo feitas já. Como a gente tinha falado, o SMAS na frente do Parque Sul, do lado do plano piloto, é uma discussão de futuro que naturalmente em algum momento deve acontecer. O Catetinho entra nessa... O Catetinho não entra porque existe uma discussão ambiental, além da fundiária, que é a existência de uma chamada APM, Área de Proteção de Mananciais. Entendi. Que aí hoje não dá se sobrepõe. Aí não pode mexer. Entendi. Mas temos também, dentro dessa linha aí que a gente está traçando, uma possível expansão do Noroeste, tá? Dentro ali do próprio Noroeste. São duas áreas que são da TerraCap. É o chamado Noroeste Linha ali? Que era destinada à Polícia Militar, e outra que era uma área da SEB. São mais próximas ali à Épia, né? Sim. Naturalmente, em algum momento deve existir ali um desenvolvimento. E outras áreas como a DF-140, que já é uma realidade, não é futuro, é realidade. Muitos empreendimentos de uma qualidade urbanística muito interessante. Seremos 5 milhões de habitantes quando? Olha, se continuar nessa linha de 60 mil por ano, né? 15 anos, 20 anos, a gente chega lá. Matheus, eu vou fazer uma derradeira pergunta aqui. Me incomoda muito, em razão da setorização, e o PRODEF ajudou um pouco nisso, mas ainda assim você tem uma obsolescência das estruturas industriais. Isso é preocupante para Brasília, porque cria uma descontinuidade do desenho urbanístico. Por exemplo, hoje, se pensarmos numa cidade hoje, o CIA não faria sentido estar ali, como modal industrial. Como CIA. Como modal industrial, e sim como habitação, não faz sentido. Você traria para mais próximo da cidade, diminuiria trânsito e etc.
que eu penso que em algum momento a gente vai ter que refletir sobre isso, porque não tem nem logística para se sair ali. E cada região administrativa foi construído na lógica do Prodef polos de desenvolvimento industrial, que não traciona, porque a gente não tem vocação para essa indústria mais convencional. Então, a gente vai fazendo, por exemplo, aí o Gama passou por alguma coisa de residencial muito incipiente no setor de indústria, aqui em Taguatinga também, Ceilândia ainda não aconteceu, mas as regiões administrativas, dada essa obsolescência da indústria, elas necessariamente vão ter que discutir isso. Eu pego, por exemplo, Sobradinho tem um setor de indústrias margeando a 0,20, que aquilo, para mim, é óbvio que aquilo tem que ter tração residencial. Porque Sobradinho, como é uma cidade mais madura, copiou muito do plano piloto. Então, os prédios que tem lá são de baixa densidade e pilotice. Não precisava, mas eles fizeram, porque era cópia, réplica do plano piloto. E aí eu penso que a gente vai ter que repensar esses setores de indústria, permitindo, quem sabe, a alteração de uso. Penso também. Também imagino. Essa é uma tendência natural, mais de futuro, não diria que a curto, médio prazo, mas existe ainda uma necessidade. Essas são as ADEs, né, Área de Desenvolvimento Econômico. Existe ainda uma necessidade de se pensar o futuro em termos de matriz econômica, né? Hoje o DF é basicamente dependente de comércio e serviços, né? Então o ideal é que se tivesse uma política para atrair grandes geradores de emprego, né? Grandes empresas, talvez o setor de tecnologia pudesse ser um caminho. Têxtil. A cidade digital vai vingar? A cidade digital, que é o Biotic, né? Ali às margens da EPA Norte, hoje já tem projeto aprovado, já tem um fundo que está buscando captar recursos para desenvolver esse projeto, mas até hoje não se concretizou como um empreendimento que está saindo do papel. Eu acredito sim, mas ali existe naturalmente uma discussão do que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? O que nasce primeiro, né? Sim. Porque o bairro acontece, mas tem que ter uma demanda. Cadê a empresa, né? E a demanda, nesse caso, é uma empresa que queira se instalar para gerar realmente o início ali de um desenvolvimento. Mas eu diria que no futuro, sim, vai haver naturalmente uma rediscussão das ADS, como já aconteceu no caso do Gama, né, nas quadras industriais, em Taguatinga, nas QIs de Taguatinga, e mais recentemente no Parque Sul. Porque o Parque Sul não sei, no setor de oficinas. SGCV, né? Setor de garagens e concessionárias de veículos com SOF. E eu falei que era a última. Norte. Eu falei que era a última pergunta, mas eu ontem estava discutindo com um empresário e eu tenho uma presença muito forte na Secretaria de Agricultura, por ser advogado de uma associação de servidores lá. E aí eu fico pensando que toda a estrutura de agricultura, de produção pequena, do microprodutor, foi capitaneada pelo parcelamento do solo. Você tem até o INCRA, hoje é objeto de parcelamento do solo. Me preocupa também a falta de oferta de hortaliças e etc. O próprio Ponte Alta, a vocação era... Sim. E todos os parcelamentos irregulares, eles advieram desses núcleos. Você pega, por exemplo, a região do Jardim Botânico, na parte do Solar de Brasília, etc., ali era Proflora, para manutenção da... Então a gente tem que repensar isso também na parte rural. Eu penso que o DF não vai ser rural. Não tem rural vai para fora. Agora, doutor Matheus Leandro, a gente já participando aqui do finalzinho do programa, daqui a pouco o Éder vai encerrar. Mas o que do doutor Matheus nos próximos anos aí? Fala um pouquinho aí do que o senhor está... Não tem... Era essa pergunta que você ia fazer? É verdade. Então vou passar pro Éder. Tá feita a pergunta. É porque a gente está indo já para tá feita a pergunta, Cleiton. Mas eu tô curioso porque é muito potencial, né? Será em Brasília? Muito potencial. Claro. É muito potencial. Eu gostaria que o senhor tivesse continuado aí no CEDU. O senhor que já é eleito um dos melhores secretários da história do CEDU. Não é o melhor. E aí eu gostaria de saber qual é a trajetória da sua... Não tem muito segredo, na verdade. Eu estou ainda num período de quarentena, né? É uma quarentena que não está regulamentada, né? Mas eu me dei essa quarentena.
E vou voltar para a advocacia, para o meu escritório, que é naturalmente de onde eu venho, né? São 20 anos de advocacia, desde 2000, lá em São Paulo, já focado em empreendimentos imobiliários. Vou voltar. Para mim, o governo sempre foi uma oportunidade de fazer um bom trabalho, de dar uma contribuição, de ter uma experiência também por essa passagem no governo, mas com uma ideia sempre de poder voltar e se orgulhar do trabalho que foi feito, né, com muita seriedade, com muita retidão, com muito comprometimento. E hoje eu me sinto realizado por ter tido essa oportunidade e sempre faço o registro do meu agradecimento ao governador Ibanez pela confiança, né, que depositou no meu trabalho aí depois de 4 anos e que foi grandioso quando eu falei realmente que estava exausto e que queria retomar minha vida normal. E naturalmente vou continuar com a carreira da advocacia. Eu até brinco, viu? Eu acho que é um pouco o caso do Diego também, que já tem uns 4 anos aí que eu deixei de ser um mero advogado. Mero advogado com todas as aspas aí possíveis. Muito mais no sentido de que a gente acaba tendo uma visão muito mais ampla do que só a parte jurídica, né? Claro. Então eu me vejo muito trabalhando numa lógica de consultoria para empreendedores e tudo, numa gama, num horizonte um pouco mais amplo do que só o jurídico, né? Eu até acho que o senhor poderia explorar um pouco mais a internet e ser um divulgador de conhecimento. Influência, né? O Matheus Acorda. Fala, galerinha do canal. Não, mas Você sabe que na secretaria eu sempre estava, né, sob os holofotes aí, sempre gostei muito de falar e comunicar, mas eu não me vejo assim muito na condição, né, de comunicador, como vocês. O que eu vejo é o seguinte, é que o Brasil, de certa forma, ele está em ótimas mãos. Está. Com os atuais gestores que ele tem, entendeu? A gente vê lá o governo de São Paulo indo muito bem, a gente vê outros governadores aí, independente de a gente aqui não faz nenhuma propaganda partidária, mas a gente constata que está vindo uma juventude com muita qualidade, chegando e cuidando de secretarias, de ministérios e outros lugares mais, e tem feito um trabalho realmente digno de nota, de honra. Estamos diante de um aqui e esperamos, fantástico. Porque o poder público ele precisa de pessoas como você. Esperamos que você descanse, mas que volte. Por favor. Porque nós precisamos. Mas talvez eu esteja diante aqui de um futuro ministro, de um futuro governador, mas o futuro a Deus pertence, obviamente, mas a gente vê muito potencial e fé. Olha só, eu que advogo para servidor, preciso fazer justiça com os servidores. Os servidores são muito injustiçados. Evidentemente que tem um caso ou outro, mas quem faz o Brasil acontecer, o Brasil profundo, é o servidor na ponta. O político, o agente político, ele está de passagem. Então, o Matheus, embora tenha sido genial, se ele não tivesse o apoio do time, e ele conquistou esse time, você vê os arquitetos defendendo, isso eu participei de audiência pública, era visível. Então, a grande questão é do gestor entender o time que ele tem e fazê-lo abraçar o projeto. Sem dúvida. É isso aí. Bom, amigos, poxa, o que dizer desse programa? Foi o maior e melhor. Foi um presente. Brasília ganhou um presente. Se não agradecer a Deus essa oportunidade, e eu tenho certeza que nós todos fomos agraciados com esse bate-papo, com essa conversa, com essa troca e, sobretudo, com a forma simples. E difícil é fazer as coisas simples. Forma simples com que o Matheus conversou e discorreu todos os assuntos aqui. Posso até dizer que um dos grandes sucessos do governo Ibanez e também de ti na frente da secretaria é buscar simplificar as coisas. Sim, sem dúvida. E alguém me disse lá atrás, eu nunca esqueci, difícil é fazer coisa simples. Tem muita gente querendo fazer coisa complexa aí que não vai para canto nenhum. E hoje a gente vê um estado mais leve, menos burocrático, uma série de coisas. Mas eu quero te agradecer e desejar que a sua trajetória continue sendo brilhante, de sucesso aí. Quero pedir que você continue
sendo nosso canal de prospecção. Cleiton, fala de novo aí, gente, o que vocês falam tão bem. Entre em contato com a gente através das redes sociais. Tá o Spotify aí para você poder escutar no seu carro, no seu trabalho. Segue, compartilha com seus amigos. É um assunto interessante, relevante. Nossa, vai de encontro com o seu patrimônio, né? São pessoas aqui que estão dispostas a dar todo o seu conhecimento, doando a vida deles, o trabalho deles. Siga o nosso canal no YouTube, siga os nossos canais no Spotify, siga o nosso canal no Instagram, no Facebook, no TikTok. A gente não vai estar ali às vezes fazendo uma dancinha não, mas o assunto é interessante. O nosso editor aí, o André, o Andarilho 3D, talvez ele possa fazer uma coisa mais divertida aí, mas a gente vai estar falando aqui de assunto sério, que é sobre o seu dinheiro, a sua vida, a sua família. Eu quero agradecer a sua você cidade, e a sua cidade. Quero agradecer você ter acompanhado a gente até aqui. Foi o nosso podcast que bateu o recorde, mas não poderia ser diferente, né, Éder? Eu acho que não. Nós temos convites para serem feitos aqui a várias pessoas que precisam vir aqui do governo para poder dar esse suporte para nós que estamos aqui sedentos de informação, e com esse time maravilhoso que é o nosso amigo engenheiro Éder Nipfe, o nosso amigo advogado, multitarefa, empresário, nosso colega aqui, o Diego Henrique Gama, eu, Cleiton Magalhães, que também sou empreendedor, corretor, e com convidados espetaculares, como nosso amigo aqui, advogado e queremos Matheus. Sua saudação final aí, por favor. Bom, só parabenizar pela iniciativa aqui da EmpireCast. Obrigado. Dizer que é um prazer estar aqui. Eu me sinto muito à vontade de poder discutir aqui tantos assuntos aqui, trazer tanta informação, porque eu vejo aí no trabalho de vocês, né, nessa iniciativa, realmente um objetivo maior, que é um propósito mesmo, de informar, né, de dividir conhecimento. Então, parabéns, Cleiton, Éder, Diego, muito obrigado. Foi um grande prazer. Contem comigo sempre. Isso. E direto dos estúdios da By9, até o próximo programa. Muito obrigado por sua audiência, por sua amizade, por seu carinho. Um forte abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.